A Bíblia de vocês, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 19. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao 19. Todos acharam, amém? Vamos lá. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E eles saíram, e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tende algum alimento? E eles responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estava distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo ele jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: tu me amas. E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, que quando tu eras jovem, te cingia a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingerá e te levará para onde tu não queres. E falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, a tua palavra foi lida. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para estar falando da tua palavra, e que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco, que haja conversão, que toda a honra e toda a glória venha a ser tua, que o meu nome venha a diminuir e que o Senhor a cada dia venha a crescer mais. Abençoa nossas vidas, que a gente possa estar ligado para estar aprendendo da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém, Jesus. O tema dessa mensagem: o Deus da segunda chance. Você precisa compreender nessa noite que Deus, Jesus, nunca vai desistir de você. Nunca. Mas para a gente entrar nesse texto e compreender esse texto, a gente precisa um pouco voltar e entender
a história desse personagem. Nós vamos estar falando sobre Pedro. Então, para que a gente possa entrar nesse texto, eu vou ter que voltar um pouquinho para os irmãos compreender quem foi Pedro, né? E por que ele estava vivendo essa situação aqui nesse capítulo 21. Quem foi Pedro? Pedro nasceu em Betseda, né? Está lá em João 1. Pedro era filho de Jonas e tinha seu irmão chamado André, né? Pedro morava em Cafarnaum. Pedro era empresário de pesca. Lá em Lucas 5 diz que ele era sócio de Zebedeu, né? Pai de Tiago e João, né? Seu irmão André que levou Pedro a conhecer o Senhor Jesus. Seu irmão André seguia João Batista, e quando Jesus, certa vez passando, João Batista avisa, ali vai o Cordeiro, né, de Deus, seguiu a ele, e André corre e chama Pedro e fala, Pedro, achamos o Messias. Interessante que uma das cenas que impactou Pedro para que ele pudesse seguir ao Senhor Jesus e caminhar com Jesus, está lá em Lucas capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa. Pedro e ele sai para pescar, né? Ele e seu irmão, eles vão pescar e não pega nada. E quando ele está voltando, Jesus estava pregando na beira do mar da Galileia, e Genezaré, né, que é o mesmo nome da mar da Galileia. O mar da Galileia ele tinha mais dois nomes, era Genezaré e Tiberíades, né, que é a mesma coisa, é o mar da Galileia. E Jesus pede para entrar, né, entra no barco de Simão, e ali ele começa a pregar para aquela multidão na beira da praia. E quando Jesus termina, Jesus fala para Pedro, vamos para o fundo, vamos pescar. E Pedro fala para Jesus, Senhor, nessa área eu sou bom, eu domino, eu conheço. Eu saí para pescar a noite toda, hoje o mar não está para peixe. Mas, como o Senhor está mandando, segundo a tua palavra, eu vou obedecer, vamos embora. E foram. E chegando em alto mar, ele joga a rede, Jesus manda jogar a rede do lado direito, e eles pegam muito peixe, mas muito. E ali impacta Pedro. Pedro vê que aquela pesca foi uma pesca maravilhosa, não foi algo natural, foi algo sobrenatural, porque ele tentou a noite toda, ele tinha técnica, ele conhecia, ele era pescador desde novo, então ele conhecia o mar, e ele entendeu que Jesus Cristo que fez aquela obra. E quando ele chega na praia, ele dobra o joelho diante do Senhor Jesus e pede para Jesus se afastar dele, porque ele era um pecador. Ele entendia que Jesus tinha feito aquele milagre. E dando sequência à caminhada de Pedro, tem a segunda cena. Pedro começa a se tornar um grande líder, né? Desde o início e mais para frente, ele vai ser um grande líder. E lá em Mateus 16, Jesus começa a perguntar para os seus discípulos, e aí, o que estão falando de mim? O que o pessoal estão dizendo? Quem é Jesus? Quem sou eu? E todo mundo, olha, Senhor, uns estão dizendo que sou Elias, outros estão dizendo que sou Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. E Jesus pergunta, e vocês? O que vocês acham de mim? Quem sou eu? E Pedro, sempre mais audacioso que sempre, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele, disseste bem, Pedro, disseste bem. Não foi você que revelou, mas foi o meu Pai, né, que revelou isso a você. E Jesus fala para ele, tu és Pedro, né, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante, se você parar para analisar sobre esse texto, você vai ver que é um dos textos muito polêmico. Alguns dizem que a igreja está fundamentada em Pedro. Jesus não falou isso. E eles entenderam que Pedro era a rocha. Jesus não estava dizendo isso. A gente precisa entrar no grego para poder compreender esse texto, porque no grego há um trocadilho que quando Jesus chama Pedro, significa no grego Petros, que é fragmento de pedra, e Petras é rocha. Cristo, então, Jesus estava dizendo para ele, Pedro, tu é fragmento de pedra, e sobre esta rocha, que é Jesus Cristo,
a minha igreja será edificada. Então, Pedro ali ganha mérito para com o Senhor. Mas nesse próprio texto, se você for lendo mais à frente, você vai ver que Jesus começa a dizer, olha, é necessário que o Filho do Homem vai para Jerusalém, chegando lá em Jerusalém, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai ter que ser morto, ele vai ressuscitar, e Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, não, isso não vai acontecer com o Senhor não, isso não deve acontecer, o Senhor não aceita isso não. E Jesus o repreende, afasta-se de mim, Satanás. Pedro naquele momento ali deixou também Satanás usar a sua boca, e Jesus o repreende, Satanás. Então, Pedro tinha seus altos e baixos, ele estava caminhando, daqui a pouco ele dava queda, mas ele estava com Jesus. E o texto continua. 6 dias depois disso, desse fato, Jesus sobe para orar. E Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vão comigo orar. E chegando lá, está lá em Mateus 17, Jesus se transfigura. E que de repente aparece Elias e aparece Moisés. Está ali se confirmando os profetas e a lei. E Pedro, meio atônito, ele fala, Senhor, outra bobagem que Pedro fala ali, vamos fazer 3 tendas aqui, um para o Senhor, um para Elias e um para Moisés, comparando Jesus com a lei e com os profetas. Jesus é Deus, está totalmente acima. E para mostrar isso, logo quando ele está terminando de falar isso, o próprio Deus fala, eis aí meu filho amado, seguiu Jesus Cristo. Então Pedro, mais uma vez, e dando sequência ao ministério, Jesus ressuscita Lázaro. E logo após Jesus ressuscitar Lázaro, o Sinédrio decide, vamos matar Jesus. E Jesus chega para Pedro e João, está lá em Lucas 22, e diz assim, ó, vão e preparem a Páscoa. Vão lá no aposento, procura, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Isso é até um costume que não se vê, que quem tinha essa função eram as mulheres, mas eles vão ali, prepara-se a Páscoa, e ali. E Jesus chegando ali, era-se costume judeu, quando se chegava para poder, vindo de caminhada para poder entrar nos aposentos, se lavar os pés, e ninguém, lava os pés de ninguém ali, e eles, em vez de estar preocupados na Páscoa, convivendo com Jesus, começam os discípulos, um indagar o outro, e aí, quem será que é o mais importante aqui? Será que é Pedro? Será que é João? Quem é o melhor? Quem vai ser realmente o líder quando Jesus partir? E começa um a se indagar com o outro, quem seria o melhor? E Jesus, percebendo isso, Jesus fala para eles, querem saber quem é o melhor? Daqui, pegou uma vasilha e foi para lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro, mais uma vez audacioso, Senhor, não, meus pés você não vai lavar não, eu não sou digno de lavar. E Jesus diz para ele, mas Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem comunhão comigo. Então Pedro, então já que só vai lavar os pés, logo me lava logo todo, me dá logo um banho. Jesus falou, Pedro, não é necessário, você já tem Jesus, mas é necessário que se lave teus pés, para que você possa ter comunhão comigo, E ali Jesus faz aquilo. E outra vez, Jesus fala para Pedro, está lá em Lucas 22, Satanás pediu para cirandar na tua vida, mas eu não permiti, porque você ainda não está pronto. Vai se caminhando. E Jesus, mais uma vez, chama os 3 para ir para o Getsemane, para orar, para começar, porque Jesus estava começando a ter a angústia da morte, e ele entendia que estava chegando a sua hora, e ele vai lá, ora a primeira vez, e quando ele volta, está lá os 3 dormindo de novo. E ele volta, ele vai lá, ora de novo, depois ele volta, tá, os 3 dormindo de novo. E Jesus sempre chamava Pedro, você não pode, nem um momento, e mais uma vez. E o que acontece? Jesus chega para Pedro e fala para Pedro, vigia porque é chegado... o teu espírito, está pronto, mas a carne é fraca, precisa vigiar. E Pedro está ali com Jesus. Jesus ora
e Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, eu estou pronto para morrer, para dar vida pelo Senhor. Eu não sou igual a esses discípulos aí, não. Eu realmente estou firme com o Senhor, eu estou, pronto. O que aconteceu com o Senhor, eu estou pronto. Jesus olha para ele e fala: está pronto, Pedro? Mas hoje mesmo você me negará 3 vezes. E se continuou. E o que acontece? Judas entrega Jesus, Jesus é preso, e Pedro vai acompanhando de longe, levam Jesus para o Sinédrio, e Pedro vai ali de longe olhando para Jesus. E Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. E Pedro fica de longe vendo, e Pedro não participa. E daqui a pouco tem uma fogueira ali, o pessoal estava frio, Pedro para ali naquela fogueira, e vem uma menina, olha para ele e fala: mas você é um deles. Lá em Mateus 26, 70, diz que primeiro Pedro nega: não sou não, eu não tenho nada a ver, não conheço, não sou não. E daqui a pouco ele está ali de novo se aquecendo, vem outra pessoa e fala para ele: mas você é um deles, você se parece com ele. Lá em Mateus 26, 72, diz que Pedro jurou: eu juro em nome de Deus que eu não conheço esse homem. E na terceira vez, Mateus 26, 74, diz que Pedro blasfema. Aí ele escuta o galo cantar. E ali Pedro chora amargamente, porque ele traiu, ele errou com o Senhor Jesus. Ele disse que estava pronto para caminhar com o Senhor Jesus, que estava firme, e ele nega, e ele vai embora, e ele chora amargamente. E Jesus é preso, Jesus sofre, às 9 horas Jesus é crucificado, às 3 horas Jesus morre, e Pedro não estava ali. Vai se fazer o enterro, nem para dar um enterro digno para Jesus, Pedro estava ali, estava em casa trancado, com medo, chorando, triste, e José de Arimateia que vai lá e faz um enterro digno para o Senhor Jesus. E chega ao 3º dia, Jesus ressuscita, e Jesus aparece para Maria, e fala assim: Maria, avisa os meus irmãos, e avisa Pedro, que eu vou me encontrar com eles lá no mar da Galileia. Aí a gente entra no texto aqui agora, de João 21. Lá no mar da Galileia, eu vou me encontrar com vocês. Então, me encontrem lá. E ela correu, avisou Pedro. Pedro, atônito, foi lá no túmulo, viu que Jesus já não estava mais. E Pedro falou: não tem mais jeito para mim, eu errei, eu pequei. E eu fico analisando, vendo, de Jerusalém para o mar da Galileia, os historiadores dizem que são 100 quilômetros andando a pé. E Pedro, eu fico imaginando Pedro indo para lá para se encontrar com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus conversaria com ele, Ele deve imaginar: o que o Senhor Jesus vai falar comigo? Eu errei, eu falhei, eu não fiz aquilo que eu tinha prometido para ele. Eu acho que Jesus vai acabar comigo, vai me humilhar, vai soltar os bichos em cima de mim, me chamar de covarde. Eu, preparando essa mensagem, o pastor, eu lembrei do Capitão Nascimento. Eu fico imaginando o que o Capitão Nascimento faria, Você é um moleque, você não honra a farda que você veste, você pede para sair. Porque eu fico imaginando, ele deve ter pensado nisso, mas ele foi lá se encontrar com Jesus. E ele vai caminhando, eu fico imaginando como ele deve estar, porque para você, meu irmão, para analisar, quando você faz algo, que você comete algum erro, você acaba se afastando de Deus, você fica triste, você não tem paz, você começa a ficar angustiado, você não tem aquela paz que excede todo entendimento, e você busca algo ali para preencher a tua paz, busca outra coisa, e nada te dá paz. E eu fico imaginando Pedro caminhando, deve ter pensado mil e mil coisas, os discípulos, amigos, puxando assunto com ele, e para a tristeza dele, quando ele chega no mar da Galileia, Jesus não está lá. Ele falou: não tem jeito mesmo não. Jesus marcou que ia estar aqui, Jesus não veio. Sabe de uma coisa? Desisto, já era para mim. Vou voltar para o meu ramo. É onde ele diz aí, no versículo 3, de João 21, versículo 3, ele diz assim: vou
pescar. Vou voltar a pescar. Vou abrir minha empresa de novo, de pesca. Jesus tinha dito que eu seria pescador de homens. Como eu errei, como eu não tenho mais jeito para mim, volto a pescar. Algo que a gente precisa aprender. Pedro era líder. E quando ele fala isso, os outros discípulos fazem o quê? Vou contigo. Você precisa entender que você é liderança. E a decisão que você toma, você geralmente sempre leva a pessoa com vocês. Então você precisa compreender que o líder, ou ele é um líder para o bem, ou ele é um líder para o mal. Se você comete erro, erra, tome cuidado que você pode estar levando pessoas também ao erro. E Pedro nessa hora fala, vou voltar a pescar. Já era. E ele entra no barco e eles vão pescar. E ele não pega nada, né? A noite toda não pega nada. E ele está voltando de manhãzinha, né? Meio, acredito que é bem amanhecendo. E quando ele está 100 metros da praia, ele escuta, que está escuro, não vê ninguém, ele escuta aquela voz dizendo assim, e aí, tem alguma coisa para pescar aí? Para comer? Não, não pegamos nada. Então, joga a rede para do lado direito. Eles jogaram e pegaram o peixe, ele lembrou. Interessante, o Senhor Jesus é maravilhoso, o Senhor Jesus estava criando de novo o cenário para Pedro, do início da conversão dele. Jesus tratando o psicológico, a mente, o coração de Pedro. E ali, João, vendo aquela maravilha, é o Senhor Jesus. E Pedro correndo vai lá para ver o que Jesus iria falar para ele, né? Jesus agora vai acabar comigo, Jesus agora vai me esculhambar. E Jesus, quando ele chega, Jesus dá comida, tinha uma brasa. Olha de novo Jesus criando o cenário. Primeiro, ele cria o cenário da conversão, né, da pesca. Joga a rede pelo lado direito. Aí tem a brasa com peixe. Jesus criando o cenário da queda. Porque no livro de João, nos evangélicos, 2 vezes que aparece a palavra brasa ou braseiro é na queda de Pedro, né? É mostrando a situação de Pedro na queda dele. Então, Jesus cria de novo a situação, né, para restaurar o ministério de Pedro. Então, Jesus mostra a brasa ali, mostra a comida, dá alimento a ele, dá tudo a ele. Então, Jesus vai criando todo o cenário para Pedro e depois Jesus começa a conversar com Pedro. Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Só que nós, lendo aqui, a gente não consegue compreender direito na língua portuguesa. Para a gente compreender o que Jesus estava tratando com Pedro, a gente precisa de novo ir para o grego. No grego diz que é amor ágape e amor filéus. O filéus é amor de irmãos, amor de esposo, esposa. E ágapa é um amor sobrenatural de Deus para com o homem. Então Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pergunta em ágape, você me ama com amor de Deus? Pedro responde, filéus, eu te amo, Senhor. De mais uma vez, Jesus de novo. Interessante, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes a ele, para restaurar Pedro, para mostrar para Pedro que ele é o Deus da segunda chance, para mostrar para nós que ele é o Deus da segunda chance. Meus irmãos, você precisa compreender nessa noite que Jesus, ele é um Deus que ele não esquece de você de maneira nenhuma. Você pode cometer erro, ele não vai compactuar com o teu erro, ele não vai te apoiar no teu erro, mas ele entende que se você se arrepender, ele é fiel e justo para te perdoar. Lá em 1 João, capítulo 1, diz que se você confessar o teu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o teu pecado. Então Pedro, aqui, nesse capítulo 21, Pedro foi restaurado totalmente das suas mazelas, das suas dificuldades. Ele compreendeu que Deus estava tratando. Aí na terceira vez, Jesus pergunta a ele, da forma filéus,
né? Se ele amava Jesus, ele responde, ele entristece, ele fala: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus faz uma promessa para ele: quando você era novo, você podia ir para onde você queria, mas quando você envelhecer, vão te amarrar e você não vai poder mais ir para onde você quer, significando o gênero de morte que Pedro teria. E Pedro, logo após isso aí, Pedro se converte verdadeiramente, Pedro se torna um grande líder. Lá em Atos capítulo 2, Pedro, após receber o dom do Espírito Santo, Pedro prega, 3.000 almas se converte, né? No capítulo 3, Pedro e João vão para orar. Quando eles entram no templo, ele vê um paralítico, ele ora e o paralítico volta a andar. A palavra diz que a sombra de Pedro curava. Então esse homem, depois que ele teve realmente um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada, ele mudou. E nessa noite, Jesus está falando para você que ele tem transformação para a sua vida, que ele tem renovação para a sua vida. Eu não sei, meu irmão, não é papel meu, não é papel do pastor, não é papel de ninguém estar criticando o que você fez ou não, mas que você nessa noite precisa reconhecer o Senhor Jesus como teu Salvador, entender que o Senhor Jesus é o Deus da segunda chance. Ele sempre vai dar oportunidade para você sair do caminho que você está levando. Talvez aconteceu coisas graves na tua vida que você possa ter se afastado do Senhor Jesus, mas eu tenho uma certeza, nesta noite, se você se voltar para Jesus, se você compreender, assim como eu contei uma breve, se você parar para estudar mesmo, é muito mais do que isso que eu acabei de contar sobre a vida de Pedro, mas você vai ver que Pedro, mesmo na dificuldade, mas ele não abandonou Jesus. Ele foi lá para ver o que Jesus iria falar com ele. Ele foi lá e Jesus tratou a sua alma, tratou a sua mente, tratou todas as suas frustrações. Jesus mostrou para ele: Pedro, estou com você, apacenta minhas ovelhas, cuida, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. E Pedro de fato cuidou até o final da sua vida. Conta-se os historiadores que no final da sua vida, no final do governo de Nero, Pedro foi crucificado, e ele fala para aqueles homens que iam crucificar ele: olha, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Aquele homem se converteu de fato, aquele homem mudou de vida, aquele homem passou a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. E nesta noite, Jesus está falando o mesmo para você. Como está a tua vida? Como você está vivendo a tua vida? Está com trauma? Está com dificuldade? Lutas? Decepções? Entrega tua vida para o Senhor Jesus. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. 2 Timóteo 2:5 diz que só há um mediador entre Deus e o homem, e esse mediador é Jesus Cristo. Então que nessa noite você possa ter isso no teu coração: eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa. Jesus fez isso na vida de Pedro. Pedro foi transformado. Jesus pode fazer o mesmo na sua vida. Basta você tomar atitude. Talvez se Pedro tivesse se lamentando e ficasse dentro de casa, trancado, choramingando porque ele errou, ele não teria tido essa transformação. Mas ele foi lá, ele encarou o problema, ele falou: vou lá, eu vou ver o que Jesus vai falar para mim. Eu acredito que talvez Pedro deve ter pensado: não, ainda que eu errei, ainda que eu falhei com o meu Senhor, mas eu peço perdão a Ele. E Pedro teve um encontro com Jesus, e Jesus o tratou. Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus é o Deus da segunda chance. Ele sempre vai te dar oportunidade para você mudar, sempre. Mas você precisa tomar o primeiro passo, precisa você mudar de atitude, precisa você voltar para Jesus, precisa você caminhar com Jesus, precisa você dar o primeiro passo. Jesus vai entrar na tua vida e vai transformar a tua vida, assim como Ele transformou a vida de Pedro. Vamos ouvir o Ministério de Louvor e logo após
está fazendo 3 convites.